gente vai começar lendo a palavra, irmãos, em Provérbios 31, 27, é o que está na revista. Cuidados com o meu lar. Está sendo projetado ali. É o Provérbios 31, 27. Tem duas versões. A versão que está na nossa revista é da NVI. E quem está com a Almeida atualizada vai ser um pouquinho diferente, mas o mesmo significado, tá? Vocês quiserem ler na revista também, quem tiver com a revista pode ler. Tem uma versão que vai falar pelo governo. E essa versão da revista a gente vai ler por ela e depois eu só dou uma mencionada pelo outro, tá bom? Provérbios 31, 27, ela cuida muito bem da sua casa e nunca dá lugar à preguiça. Amém? E na outra versão tá assim: olha pelo governo da sua casa e não come o pão da preguiça. Amém? As irmãs podem sentar, ficar à vontade. E eu creio que nós estamos aqui para aprender juntas. E Deus prepara esse momento para a gente. E quando a Cassiele me fez o convite, eu estava assim, até dirigindo, né? Não olhei muito o tema. Ela falou assim, é o cuidado do lar, né? Eu pensei... No primeiro momento eu pensei que era uma coisa mais... do dia a dia mesmo, sabe? Aquelas coisas que a gente cuida da casa, cuida de uma coisa, cuida de outra, né? E eu falei, vai ser bom. Depois ela falou assim, olha, dá uma olhadinha aí embaixo. E eu fui lendo e vendo. E eu pedi ao Senhor para que falasse comigo como seria esse cuidado, né? Como quero que o Senhor falasse com a gente aqui. E hoje, quanto mais eu estudava, mas eu fui estudar hoje, mais eu estudava essa palavra, mais o Senhor ministrava o meu coração. E eu cheguei a escrever alguma coisa e eu falei, Senhor, o que realmente, quantos temas, porque são vários tópicos. Eu falei, se a gente ficasse uma hora lá, não conseguiria falar. E o Senhor falou assim, testemunha. E prova disso foi o testemunho da Nayara. O primeiro versículo aqui, eu quero entrar com vocês em um outro versículo que está escrito aqui. Às vezes eu vou lendo, irmãos. Se der para os irmãos projetar aqui, por favor, que os irmãos acompanhem pelo telão. Está em Provérbios, capítulo 19 e o verso 14. Estou vendo que as irmãs estão folheando, eu vou aguardar um pouquinho. Provérbios 19 e o 14. A casa e a fazenda são herança dos pais, mas do Senhor vem a mulher prudente. Amém? Guarda aí, irmãs, esse versículo, tá? A casa e a fazenda, ali está igual. A casa e a fazenda são herança dos pais, mas do Senhor vem a mulher prudente. De mulheres plenas, desde o início até agora, a gente falou de autocuidado, de saúde, do corpo nosso, né? Nós falamos de Deus e eu, como é a minha intimidade com Deus, como que eu faço, né? Depois o outro tema nós falamos das emoções, dos sentimentos. Em todos esses temas eu vi que nós trabalhamos nós e Deus, né? Nosso ministério, a nossa emoção, o nosso corpo, a nossa saúde foi nós e Deus. Nós e eu mesma, eu e as minhas emoções, o que eu posso fazer por mim. Até aqui nós vimos Agora nós passamos para um tema que não é mais só eu, é eu e a minha casa. Eu sei que tem pessoas aqui que às vezes têm filhos, outras não têm, outras moram sozinhas, mas você tem que cuidar de alguém. Porque quando a gente chega já aqui numa certa idade, assim, jovem, né, irmãs? A gente está sempre cuidando de alguém, né? Então esse tema agora é o quê? Abrangindo não só mais você. Até os temas para trás era você e suas emoções, seu cuidado, sua intimidade. Agora é você mais alguém. E para a gente fazer isso nos nossos dias atuais, eu não sei se as irmãs sentem assim, mas tem hora que está pesado, né?
Tem hora que a gente vê o que a gente fez lá atrás e a gente vem aprendendo até aqui. E quanto mais a gente aprende, mais a gente descobre que não sabia nada. Ou tem alguma mãe que os filhos já cresceu e olha assim e fala assim: se eu pudesse voltar atrás, eu teria feito diferente. Eu teria agido diferente. Algumas coisas eu teria feito diferente, né? Porque nós fomos aprendendo. E eu vejo que Deus hoje, no nosso tempo de hoje, Ele está muito voltado e preocupado a nos ensinar a fazer a diferença. Por quê? Porque as mídias e as redes sociais, eles estão usando agora de todas as formas para pegar os jovens, as crianças, as esposas, os esposos. Tudo começa então ali, de uma forma sutil e bem carinhosa. Quem já conversou com o chat GPT e vê como que ele te chama? Alguém já conversou com o chat GPT? Não sei se as irmãs, ou a inteligência artificial que você manda e fala assim: chat, como que faz isso? E você fala: oi, linda, bom dia, linda. E daqui 3 dias que você conversou com ele, já sabe tudo sobre a sua vida. Aí você, Elaine, como que você sabe disso? Porque eu vou fazer os meus estudos e algumas coisas eu coloco lá porque eu acho mais rápido do que no Google. Mas eu vendo a forma dele se comunicar, parece que você tem alguém do outro lado lá. E um dia eu sentando com a Yasmin, e a Yasmin falou: mãe, ali tudo que você pergunta é uma pessoa. Aí eu fico imaginando um jovem carente, uma pessoa carente. E se você pede ele, eu acredito que todas as informações, tanto boas como ruins, ele vai te passar a forma de ser feita. Então Deus começou a fazer o quê? Deixa eu cuidar do meu povo, cuidar da minha casa e cuidar e fortalecer emocionalmente para que elas trabalhem e façam diferente. Então hoje tudo está diferente do que era antes, né? E quando eu fui buscar o Senhor hoje, que veio essa aqui: a casa e a fazenda são a herança dos pais, mas do Senhor vem a mulher prudente. Eu fui buscar sobre prudência e sabedoria. Irmãos, nada do que eu disser aqui para vocês hoje vai valer se você não acreditar que não é só a sua força. Somente o Senhor pode te dar a sabedoria necessária. Eu posso falar aqui outra irmã mais qualificada, de qualquer outra forma. Se você ouvir aqui, entrar no seu ouvido e ir embora, e você achar que você já sabe o suficiente, que não é assim. Ou então se você ouvir e falar: eu vou fazer a partir de hoje, eu vou chegar lá em casa, amanhã você já esqueceu. Não faz. É poucas as que vão fazer. Mas quando você fala: Senhor, tudo que eu ouvi, tudo que eu aprendi e tudo que edifica o meu lar, eu preciso que da sabedoria vem do Senhor. Sabe por quê, irmãos? Porque eu tenho o meu lar, eu tenho o meu esposo, né? Eu vou usar que a Yara tem o esposo dela. Vocês acham que a sabedoria que eu tenho de tratar o meu esposo, meu lar, minha casa, é a mesma que a Yara tem que tratar dela? Não. É a mesma que a Cassiela tem que tratar o Lucas? Porque meu esposo, ele é totalmente calmo. O Lucas já é mais, agitado um pouquinho. Se ela for usar a mesma estratégia, não vai dar certo. Não é, pastor Sueli? Não dá certo. Mas e como que Deus vai falar com esse tanto de gente aqui? Deus vai te dar uma arma, uma estratégia, mas Deus vai te dar sabedoria para que você use na sua casa. Deus já deu uma estratégia para nós aqui através da Nayara. A Nayara falou assim: quando a gente ora e coloca na presença do Senhor, o esposo dela mexe com lixadeira, mas o seu esposo talvez mexe com outra coisa, com vidraçaria. Não, meu esposo não mexe com nada que corta. Meu esposo trabalha dentro de uma sala de computador. Senhor, então guarda a mente do meu esposo para que o inimigo não ataque ele lá. Senhor, eu preciso que o Senhor visite. Qual que é a dificuldade que o seu esposo vai passar, ou seu filho, e você precisa orar por ele lá? Qual que é a arma que nós te damos aqui? Ore e interceda pelos seus. Essa é a primeira arma. Então isso, irmãos, é a sabedoria que vem do alto. E eu perdi muito, sofri muito em muitas áreas da minha vida, porque eu ficava tentando sempre ser igual a fulana. E eu pensava que a mulher sábia era só ser daquele jeito lá, Provérbios 31, né?
Até que o dia o Senhor falou assim para mim: a sabedoria e a estratégia de cada um é diferente. Não tem como você tratar o fulano igual. E eu tinha uma mania assim que Deus me mudou. Acredito que às vezes seja só eu, né? Não deve ter ninguém aqui. Eu olhava a vida assim do pessoa assim. Hoje, desde que já tem um tempo, viu, irmãos, que isso aconteceu na minha vida. Porque eu tive a experiência e ouvi. Eu olhava a vida de uma pessoa e falava assim: gente, eu queria ter a vida daquela irmã. Nossa, olha que bênção, irmãos. E a irmã chegava, e aquela pessoa tão carinhosa. E eu pensava: não, a minha vida é um inferno. Porque realmente eu vivi uma turbulência. Estava dentro da igreja, mas eu olhava para dela e eu queria, não, eu tenho que ser igual a ela. E eu tentava, e realmente as coisas não deu certo. E eu tive a vida igual a dela. Porque com o passar do tempo eu descobri que ela não contava, né? Mas na época que não tinha todo esse trabalhar hoje, né? Já tem um tempo, isso mais de 15 anos atrás, o esposo dela agredia e batia nela e traía ela. Então foi muito difícil a vida que ela passou. Eu tive, irmãos, uma pessoa que, eu já contei o testemunho aqui, né? Que me traía e me batia também. Aí eu aprendi: nunca mais eu desejo a vida dos outros, né? Aí o Senhor disse: eu vou te... Fala para o meu povo, fala para as minhas, que elas precisam de sabedoria primeiro, que vem do alto. Então eu vou falar com vocês sobre armas, sobre como cuidar do meu lar. Mas a verdadeira sabedoria de como você agir na sua casa, só a sua intimidade com Deus, que nós já aprendemos aqui, é que vai mostrar. Só que o Pai dá, irmãos, para quem pede. Para quem pede. Nós temos a nossa irmã Vilma aqui, que se ela cuidou dos meninos dela naquela época, mas hoje os netos já têm que cuidar diferente, né? A forma já é diferente da gente tratar hoje. Então é isso, o primeiro passo. A sabedoria, irmãos, ela vem de Deus. Ela vem de Deus. E o versículo que a gente leu aqui, 31, 27, ela cuida muito bem da sua casa, é o governo, e não come o pão da preguiça. Quando eu fui pesquisar sobre essa palavra assim, preguiça, existe 2 tipos de preguiça. Aquela preguiça que você não faz, porque você fica procrastinando, deixando para depois. Existe aquela preguiça que ela é mental. Tudo te cansa, tudo te faz desistir. Essa preguiça, ela é a preguiça que te afasta de orar também. É a preguiça de, além de você não querer cuidar da sua casa e do seu lar, ela também te afasta de orar. Ela também te afasta de levantar e fazer algo. É aquela pessoa que ela só pensa assim: fazem por mim, eu mereço e você não merece. Então ela não consegue se levantar, ela não consegue agir. A preguiça. E existe a pessoa que está doente. A pessoa que ela é preguiçosa, ela almeja e ela nunca vai alcançar. Está em Provérbios. Porque ela pensa: eu queria fazer, mas ela está bem de saúde, ela está bem nas emoções, mas ela prefere deitar e dormir mais um pouquinho. Então essa pessoa, ela vai passar por um momento de dificuldade. Ela vai olhar na outra irmã do lado, ou na família, ou na casa, e ela vai sempre: por que ele tem e eu não tenho? Eu vou começar pelo cuidado da casa. Eu lembro que uma vez uma irmã me deu um testemunho. A irmã tinha uma casa tão linda, tão linda. E a casa dela era tão arrumadinha. E tinha planta, e tinha isso, tinha aquilo. Era a coisa mais bonitinha a casa dela. E na época eu não tinha. Só que eu fui muito, irmão, sempre perfeccionista demais com cuidar de casa. Mas era assim, era aquele básico, sabe? Porque as crianças eram pequenas, não tinham tempo, não conseguia fazer as coisas. E um dia ela testemunhou e falou assim: olha, irmãos, não é a sua casa, é como você vê a sua casa. É como você cuida da sua casa. É o que você planta hoje para colher amanhã. E como eu falei para vocês que a minha vida deu uma mudada por completa há um tempo agora. Assim que eu fui morar ali, né, quando eu casei, que eu estou morando que a gente foi morar junto, né, no Humberto. Eu cheguei lá, só tinha um gramadinho assim.
E eu olhava naquela casa e falava, gente, o que é que eu vou fazer aqui? Aí eu lembrei, aí eu falei para ele falou, olha, dá o seu toque feminino aí. E quem já foi lá em casa, acho que foi mais a Cassi, a irmã Giovani, já foi lá em casa, aí acho que a Yara também, né, Yara? E viu lá, e aí, irmãos, eu fui plantando, eu comprei umas 3 mudinhas assim, de flor. E eu plantei aquelas flores lá, e aquelas flores foram lastrando, e eu fui fazendo as mudinhas. E aquele negócio, eu falava para ela assim, olha, meu sonho era ter um jardim. Mas nós pesquisava, e aquele negócio para pagar uma pessoa para fazer um jardim é tudo muito caro, né? E eu fui plantando aquilo ali, já tem mais de 1 ano. Hoje eu tenho lá em casa assim, repleto, que a minha menina postou, o pessoal falou, onde é isso aí? E eu pensava, eu parei naquele dia, hoje refletindo sobre essa mensagem, eu pensei, olha, eu nunca tive uma casa dessa, não era porque eu não tinha dinheiro, é porque eu estava comendo pão da preguiça. Porque se eu tivesse falado, não, eu vou plantar, eu vou cuidar, eu vou zelar, eu vou fazer, vai demorar. Gente, eu peguei um pneu assim, aí eu olhei e falei, nossa, mas pneu é feio, né? Ah, mas eu vou plantar agora. Aí eu plantei aqueles pneus lá assim, e agora as flores tampou os pneus, sabe? Eu nunca tive, tá, gente? Eu já tive condições de fazer, mas eu queria sempre pagar um jardineiro, um especialista para ir lá e fazer, né? E dessa vez eu falei, não, eu quero fazer a minha vida diferente, eu quero agir diferente, eu quero ter uma casa diferente. E é isso que o Senhor mandou dizer, um testemunho. E eu tenho certeza, irmãos, que o Senhor não erra quando Ele te manda falar algo. E eu vou começar pela minha casa. E aí eu enchi, irmãos. E quem for lá, quiser ir lá ver. E eu enchi assim. E eu já dei tanta mudinha naquelas plantas para os outros. E quanto mais arranca, mais elas florir. E ela já tem mais de 1 ano que ela está florindo assim, sem parar. E eu olhei e falei, nunca. Minha mãe falou assim, o que aconteceu com você? Eu falei, mas acho que eu larguei de comer o pão na preguiça. E a gente brinca com isso, né? E eu comecei a perceber, irmãos, é o cuidado. É o que eu quero fazer. É o que eu quero viver. Aí eu te pergunto o que o Senhor falou para mim. Você quer viver uma vida, mas qual que você tem alimentado? A vida da murmuração? De que não dá, que não tem jeito? Você está esperando alguém fazer para você? E a nossa casa, por mais simples e humilde que seja, ou mais grande que seja, quem tem condições de pagar, irmão, faça. Você não tem noção tanto que é bom em chegar ali e ser diferente. Quando a gente casou, ele queria pintar lá e não deu certo. Eu falei, não, tá tudo bem. E eu fui pondo uma coisinha aqui, outra coisinha ali, que eu falava, não, eu quero fazer diferente nessa casa. Eu quero ter um ambiente diferente na minha casa. E quando a Cassiela falou de cuidados lá, eu falei, gente, como isso encaixou na minha vida? Eu posso falar com propriedade isso, porque antes não era assim. E eu gosto assim, eu chegava na casa dos outros, gente, já viu falar que esse perfume de rico? Parece que a gente chega na casa de rico e cheira mais, né? Aquelas casas assim, tão cheirosas. E eu falava, como é que eu vou fazer pra minha casa ficar cheirosa? Tudo que eu pesquisava na época que eu pesquisei, parece que meu dinheiro não dava. Eu falei, já sei, vou fazer aqueles negocinhos de internet. Coloquei álcool, coloquei amaciante, um pouquinho de vinagre. E, gente, aquilo eu comecei a borrifar na minha casa. Borrifava nas cortinas, no meu guarda-roupa. Aí depois eu fui tendo condição de... Fui comprando uns outros negócios assim lá. Mas antes as pessoas chegavam na minha casa e falavam assim, nossa, como a sua casa é cheirosa. O Humberto chegava do serviço e ele chegava e falava assim, meu Deus, valeu a pena. Eu ficava toda orgulhosa, né? Isso valeu a pena, né? Valeu a pena eu ter esperado 7 anos por você. Não só pela casa, mas é porque ele via o carinho e o cuidado. Porque hoje nós vamos falar de lar, tá? Nós já falamos pessoas, hoje é lar, hoje é casa. E aí, irmãos, eu fui vendo nesse passar de tempo que quantas vezes eu vivi coisas que... Por que eu não... Porque sim, era culpando um, culpando outro, culpando outro. E a minha parte, o meu prazer de ter a minha casa. E o meu prazer de agir diferente na minha casa. Eu tenho que esperar conseguir andar bonita que nem Manhara. Mas e aí? Gente, eu fui lá na casa da Manhara, eu vi uma flor lá tão linda que eu falei, Jesus da glória, eu acho que nem Salomão tinha uma dessa. Tão linda, tão decoradinha, tão arrumadinho.
Eu falei, gente, o prazer que a pessoa tem, e às vezes você olha, são pequenos detalhes, que você pensa, não, marido, filho, não vai nem ver. Vê. Sabe por quê, irmãos? Hoje, as irmãs, eu preparei um monte de coisa aqui, mas eu falei assim, não vou dar o testemunho não, eu vou ler tudo que está aqui. Mas o Senhor vai falando, aqui. Eu tenho uma filha, irmãos, eu não sei se todos sabem, eu tenho Yasmin, de 15 anos, 16 anos, que vocês veem ela aqui. E eu tenho uma outra também, de 21 anos. E hoje, a Yasmin serve o Senhor aqui juntamente conosco, mas a minha de 21 anos, ela está afastada. E na época que eu cuidei delas, pequena, foi só eu sozinha, eu fiquei mais de 11 anos sozinha cuidando delas. Eu já era crente, mas eu servia o Senhor. Inclusive, mas a Yasmin comentava sobre isso, e a Yasmin chegou a falar de palavras que eu disse, porque era tudo muito difícil, eu via tudo com muita dificuldade, e a minha palavra, às vezes na minha canseira, eu cheguei a falar, eu me arrependo de ter tido vocês. Hoje, a gente já conversou, já está tratado sobre isso, né? Mas eu falava, porque a minha casa, por mais organizada, mas eu queria que elas fizessem. Era elas que tinham que fazer. Eu trabalhava fora, eu estudava à noite, e era elas que tinham que fazer. E a mais velha tinha que cuidar da pequena. Tanto que hoje ela se sente até meio mãe da pequena, né? Mas mesmo assim, eu via aquela sobrecarga. Ter meus filhos, ter aquilo ali, para mim era uma cruz que eu tinha que te carregar. Irmão, eu vou dizer, se você acha que a sua casa e a sua família é uma cruz, você está na hora de rever os seus conceitos. Porque, irmãos, eu decretei aquelas palavras sobre a minha filha. Eu falei, não, a minha filha eu cuidei na igreja, eu levava para a igreja, escola dominical, a mais velha que está afastada, eu li a Bíblia para ela, e antes dela fazer 8 anos, ela já tinha lido tudo comigo. Mas e qual era o meu testemunho? Como era? Como eu via as coisas? Como você tem visto as coisas? Como você tem agido diante das situações? Será que realmente hoje você se posiciona como uma mulher de Deus? Mas, irmã Elaine, você passou a se posicionar como uma mulher de Deus? Irmãos, eu tenho falha, mas eu posso te dizer que muitas das coisas que eu fazia, eu não falo mais. Tem hora que eu falo assim, peraí, eu não estou concordando de jeito não, mas eu vou orar. Jesus entra naquela... Irmãos, eu ia resolver tudo por minha voz. Era eu que tinha que resolver. Pode deixar que eu resolvo. É aquele negócio, né? Pode deixar que eu resolvo tudo. E aí eu passei hoje a agir diferente. Hoje eu passei a agir diferente. Mas mesmo naquela época, quando as minhas palavras eram tão ásperas, eram tão duras, tão difícil, porque a gente tem medo de perder eles, né? A gente tem medo deles irem para o mundo, a gente tem medo de algumas coisas, até assim com o esposo, a gente quer que faz diferente, irmãos, nada vai mudar na sua vida enquanto você não olhar para você e dizer o que eu posso fazer diferente. Com a sabedoria de Deus, o que eu posso fazer diferente. Vale a pena, irmãos? Vale. Porque do mesmo jeito que eu errei com a minha filha, tinha momentos, eu nunca corrigia minha filha em público, nunca. Tudo que ela fazia, eu levava ela num cantinho e conversava com ela, sabe? Por mais que eu tive os meus erros, irmãos, é tão gratificante quando um filho seu, ela está lá e eu vejo que ela é muito honesta, muito trabalhadeira, só não está nos caminhos do Senhor. E quando ela decidiu trilhar o caminho que ela estava, eu falei para o pastor Célio, o que eu faço? A gente chegar e ele falou assim, você vai tratar ela com amor. Você veio para ser mãe dela, a salvação dela é Jesus que faz. Você veio para ser mãe dela, seja mãe. Trata ela com amor. Mostra quem Jesus é. Irmão, quem Jesus tem sido na sua boca. Se a pessoa fosse ser salva pelo seu testemunho e a sua forma de agir diante das dificuldades, eles iam querer Jesus.
Irmão, só para vocês entenderem, a minha filha, ela mora hoje com outra mulher. Isso para mim foi muito doído. E eu tava assim, o que é que eu faço? E aí o pastor Célio, né, que eu falo que foi ele que me instruiu naquele momento, e depois eu fui buscando sabedoria de Deus. Ele falou, mostra quem é Jesus através de você. E até então, nessa época, por mais que a minha filha ainda estava meio confusa, a minha filha, irmãos, eu abria o notebook dela, ela não sabe, ela nunca soube, ela estava lá me xingando, que eu era isso, aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro. E eu falava, Jesus, tem misericórdia. Só que quando eu ouvi aquela frase, que é isso aqui, ó. A sabedoria vem de Deus. Eu pensei, se eu ficar dando volta na mesma montanha, tudo vai se repetir. Eu preciso deixar o meu eu e sempre perguntar, Senhor, como o Senhor quer que eu faça? Como o Senhor quer que eu faça? Eu não concordo. Aí eu cheguei nela e falei, filha, eu não concordo. É contra a palavra, mas eu não vou deixar de te amar. Mas passando para frente, irmãs, hoje já tem um tempo, né? Já tem mais de ano que eu conversei com o pastor Sérgio na época e eu mudei a minha estratégia. E comecei a buscar a sabedoria de Deus. E ela falou, mãe, vou na sua casa. Irmãos do céu, eu pensei, Jesus, me ajuda, Jesus, o que é que eu vou fazer? E eu falei, Senhor, aí eu falei para ela assim, olha, desde que dentro da minha casa, aqui só existe mulheres e homens, amigas, né? E ela, não, mãe, tudo bem. Então, quando ela vem, né, com a menina que chama Yasmin também, elas... todo mundo se olha para tudo amigo, uma da outra, né? Não tem nessa aproximação que eu falei para ela, minha filha, a gente tudo tem um limite. Ela falou, mãe, eu vou respeitar cada espaço da senhora. Não que eu sou a favor, irmãos. E eu comecei a fazer isso. Na verdade, quando eu ouvi esse conselho, eu pensei, se eu não acreditasse tanto no meu pastor, eu ia dizer que ele está doido. Aí eu falei, Jesus, como é que eu vou fazer isso? E aí, irmãs, eu comecei a abraçar minha filha, a dizer que amava, a falar de Jesus. E quando elas iam dormir, vocês acham que eu ia dormir? Eu levantava lá no quarto e põe a mão sobre elas. Jesus, eu estou aqui só para amar. Eu era estéril, não podia ter filho. O Senhor falou que o fruto do meu ventre seria abençoado. E eu comecei a profetizar na vida delas. E aí, irmãs, ela foi embora. E a pessoa que está com ela, que é Yasmin, não é a minha Yasmin. Ela falava assim, a sua mãe é diferente. A sua mãe é diferente. E ela começou a ver diferença. Inclusive agora na cirurgia, ela falou assim, mãe, vem ficar um dia aqui em casa. Eu não falei nada, né? Falei, vou fazer uma surpresa. Quando eu pisei na casa dela, irmãs, ela olhou em mim assim. Mas a minha filha é o meu bem mais precioso. Eu falei, Senhor, como serva, que não merecia o céu, que não merecia, mas o Senhor me resgatou. Eu quero que o brilho do Senhor brilhe em mim lá. Quando eu entrei dentro da casa dela, irmãos, porque a minha filha só se envolveu nesse mundo porque na época ela ficou muito triste com o pai. E para punir o pai, ela se envolveu. E ela comenta, ela fala assim, eu entrei, eu não sei como sair. Mas quando eu pisei na casa dela, irmãos, que eu cheguei lá, ela olhou em mim, a lágrima desceu, ela falou assim, mãe, eu nunca imaginava a senhora entrar na minha casa. Porque antes, irmãos, eu era religiosa. Aí eu entrei a Cristo. E o nosso Cristo, Ele é aquele que tira a prostituta, que salva o ladrão. Mas enquanto a nossa boca, a nossa vida não exalar Cristo, você não vai ver diferença. E a gente fica só apontando para o outro. Enquanto eu apontava para ela, ela tinha raiva de mim. Quando eu abracei, mostrei o Cristo que eu sirvo para ela. Aí eu olhei para ela e falei assim, por que não? Ela olhou assim, tipo assim, pela minha situação, né? Eu falei, nunca eu vou deixar de te amar. E o Deus que te gerou, que permitiu que você fosse gerada aqui, eu tenho certeza que Ele já está trabalhando em você e na vida dela. Porque eu quero que vocês vão para o céu. E hoje, irmãs, quando eu recebo mensagem da minha filha, é ela falando, mãe, eu me espelho em você. Mãe,
Antes a senhora era uma pessoa, hoje a senhora é outra totalmente diferente. Hoje eu vejo que ela tem sede de beber da água. É o que nós temos que fazer no nosso lar. A nossa família tem que ter sede. Aí você pega e fala para mim, mas por que eu? Porque a mulher sabe, ela edifica a sua casa. Não é que toda a carga, mas irmãs, eu era contra certas eu era contra certas coisas da palavra. Eu falava que o povo tinha entendido errado. Porque hoje, irmãos, eu falo, foi uma dádiva que Deus me deu. Foi um presente saber que o governo da minha casa pertence a mim. Que você tem acesso aos seus filhos. Hoje, mas a Yasmin senta e conversa sobre diversos assuntos. Quando a gente toca sobre esses assuntos assim, inclusive tem alguns adolescentes que falam assim, gente, quero sua mãe pra mim, porque sua mãe parece, ela falou, minha mãe ela é adolescente, mas quando ela é brava, viu? Minha mãe é brava, minha mãe é nervosa. Mas irmãos, a gente tem que saber ponderar isso. É que eu sou melhor do que vocês? Não. Foi porque eu passei por tantos processos e eu perdi tanta coisa. E eu estava perdendo as minhas filhas. E eu falei, será que tudo é culpa do diabo? E aonde a Bíblia fala que eu tenho que ter atitude de fazer. Eu tenho que ter zelo, que na nossa revista fala sobre isso. Eu tenho que ter zelo. Eu tenho que ter disposição. Eu tenho que ter amor. Qual é o meu amor? É igual eu, mas o meu esposo, irmãos. Aí eu falo para vocês, às vezes eu chego lá assim, né? Eu estou sendo moldada, tá? É como se eu fosse ligada no 220 e meu esposo está indo a 30 por hora. Gente do céu, tem hora que eu quase infarto. Aí eu comecei a orar diferente. Às vezes eu reclamava, eu comecei, Jesus, acalma. Me dá uma parada. Eu tenho feito tanta cirurgia e ficar parada em casa, irmãs, ultimamente. Eu tenho ficado tanto parada em casa que eu estou aprendendo tanta coisa. Acalma. Me dá sabedoria para lidar com ele. No dia que a gente foi para o Manaim, dentro do carro, eu vendo a Cassiele conversar ali, eu observando e pensando. Ela nem sabe. Eu vendo ali, né, o Lucas conversando com ela. E ela assim, eu pensei, o Lucas, ele é quase o temperamento meu e a Cassiele é do Humberto, né? Ela agindo, eu falei, Jesus, eu quero fazer igual a Cassiele em alguns momentos. E deu certo, viu, Cassiele? Deu certo. Irmãos, é isso, sabe? É isso que o Senhor pediu para que eu falasse. Vamos ser luz. E quando você vê a Yara fazendo diferente, não tem que criticar ela. Será que isso nos daria certo? Mas o lado bom. Não é querer ter a vida dela. Eu não quis ter a vida dela. Mas eu pensei, aquela calmaria vai ser bom para mim, porque a agitada é eu. Eu parei de olhar e falar assim, não, a minha vida é ruim, meu marido é ruim, meu filho é ruim. Não, hoje eu olho e falo, Senhor, o que o Senhor quer me ensinar com isso? Quando a minha filha vem com o temperamento dela, que a Yasmin... gente, é difícil falar, né? Mas é o meu espelho. Quando ela vem com o temperamento dela, eu penso, peraí. Ela tem sempre a mania de falar assim, que às vezes ela fala mais alto e eu dou aquele grito. Quem grita aqui em casa aqui é eu. E às vezes quando a gente fala isso, nós duas caímos na risada. Eu falo, mas peraí, brincadeiras à parte, o que é sério, né? O que é brincadeira. Não é ser também, irmão, permissivo. Vai e se destrua. Aquilo que os seus olhos não vê, o Senhor te revela. Te revela, irmãos, revela. Aquilo que você precisa ajudar o seu filho, que você não está vendo, o Senhor revela. A Yasmin gosta muito de brincar disso, ela não está aqui para confirmar. Ela fala, não esconde nada da minha mãe não. Porque quando eu ia levantar na madrugada, eu falava, Senhor... Mas minha filha nunca escondeu. Porque eu falava, Senhor... Aí eu levantava de madrugada e ela, o que você está fazendo? O que está acontecendo? O que a senhora está sabendo? Eu falei, nada. Mãe, o Espírito Santo já te contou? Eu falei, não contou, só falou que tem algo diferente. Inclusive a minha, né, que está lá em Goiânia, ia fazer algo que eu ainda não sei. Mas quando eu liguei, falei assim, o que está acontecendo? O que você vai fazer? Ela falou, por quê? Eu falei, não, porque hoje eu estava orando e o Senhor falou para mim que eu ia fazer alguma coisa. Ela, mas vai ser bom e ruim? Eu falei, não, o Senhor não me disse. Eu escutei quando a Yasmin de trás, que está com ela, falou assim, nossa,
o santo dessa aí é forte. Eu falei, vai falar que não é o santo, não é Jesus. Ele continua sendo forte. E quando o negócio aperta, irmãos, que as pessoas sabem, mãe, ora aí. Ora. Não, mãe, eu vou ajoelhar aqui agora. E a senhora ajoelha dali, eu falo, gente, mas eu estou na rua. Não, mãe, mas eu preciso que a senhora orava agora. Então tá, eu vou orar, vou entrar dentro do carro ali e vou orar agora. E Deus, irmãos, Ele sempre responde. E eu sei que Deus está moldando da forma dele. Elas têm que conhecer que existe um Deus. Jesus está voltando e que elas precisam estar preparadas. Mas eu te pergunto para você, como mulher dentro da sua casa, você tem feito com que as pessoas, com os que moram na sua casa, têm sede da sua presença, têm sede de estar ao seu lado, têm sede de ter Jesus? Porque se não for assim, meu professor falou assim, que a melhor época de plantar uma árvore era 20 anos atrás e agora. Não entendi muito quando ele falou isso, mas ele explicou, né? 20 anos atrás foi quando eu plantei e agora é do fruto que eu estou desfrutando. E na sua vida você pode começar agora a fazer diferente. Na sua vida você pode ainda viver o extraordinário, mas para de culpar os outros. Para de achar que alguém poderia ter feito. Mas aí, alguém pode dizer para você, ou você dizer para mim, Melaine, mas eu já fiz tudo e não adiantou. Quando você põe sua cabeça no travesseiro, você está em paz? Você está em paz que você fez tudo? Se você falar para mim, mãe, eu estou, porque eu tive momentos assim. Eu falei, eu estou em paz. Então pronto, irmão. A melhor coisa é você ver que você fez e você ficou em paz. O difícil é o tempo passar e você ter a consciência pesada de que você poderia ter feito diferente. De que Jesus te ensinou a ser diferente. Mas que nós não podíamos fazer daquele jeito. Né? Hoje, irmãs, esse é o convite. Tenha zelo pela sua casa, num todo. Não fique esperando cair os 10 mil, os 5 mil, não sei, né? Porque às vezes a gente fica esperando aquela coisa toda a vida chegar, né? Não fique esperando surpreender os seus amores, filho, esposo, só no Natal. Vai lá e faz o panetone que eles gostam agora. Não fique esperando a data especial para você mandar uma mensagem e dizer como eu te amo. Como você é importante na minha vida. Não fique esperando você ser bem tratada para depois você fazer. Vai lá e faça. Vai lá e plante. Vai lá e faça diferente. Faça com zelo o que Deus colocou na sua mão. E volto no primeira fala. Foi a fala da Nayara. Levanta sobre a sua casa, irmãs. Ora. Profetiza. Se saiu palavra de maldição da sua boca pelos seus filhos, na hora, peça perdão e fala: Senhor, desliga essa oração que eu fiz agora do céu. Eu errei. Eu quero ser diferente. Meus filhos são bênção. Está pesada a cruz, Senhor, mas me ajuda a levar. Irmãs, eu quero fazer um convite. Faça isso. Anota a sua vida hoje. Escreve tudo que você acha que é o pior dos piores na sua vida, que você queria viver diferente. Anota, mas irmãos, anota os detalhes. A casa, o esposo, ou os filhos, a condição financeira, seu emprego, tudo que você mais reclama, anota. Embaixo, coloca o seu nome, anotada a data, porque eu tenho coisa no caderno que eu coloquei até a hora, irmãos. E eu já recebi. Quando eu fui olhar meus diários, que eu tenho um monte lá, né? Um dia eu tô parada lá assim, meio que querendo achar algumas coisinhas difíceis, sabe? Aí o Senhor falou: vai lá, pega aquele diário, vai ler. Quando eu fui ler, irmãos, que eu lembrei como que eu estava e como o Senhor tem feito na minha vida, eu comecei a chorar. Falei: Jesus, como o Senhor é bom. Perdoa a minha ingratidão. Viu? Você anota, aí pronto, esse é o seu velho eu, você não vai rasgar não, você vai guardar. E aí você vai naqueles pontos, tipo assim, não, minha casa é bem desorganizada, né? Que às vezes a pessoa não consegue e vai juntando uma coisa, vai juntando outra. Irmãos, isso traz uma depressão.
um desânimo, uma amargura dentro da alma da gente. Eu cuidei de uma menina, até minha ex-cunhada, tia Yasmin. Ela estava, irmãs, eu não sabia. A mãe dela me ligou e falou: me socorre. Ela morava em Rio Verde, a menina, e a mãe estava em Planura. Ela falou: você pode me ajudar? Eu falei: o que aconteceu? Ela falou: olha, ela está lá assim, ela está numa depressão tão grande, ela não sai do quarto. Ela só chora, já tem mais de 15 dias, ela não consegue comer, ela não tem mais roupa para vestir. E mesmo que eu estava separada, né, do pai Yasmin, eu gosto muito deles, a gente é como irmãos. E eu liguei para ela e falei: eu posso estar indo na sua casa? Ela falou: pode, tudo. Eu saí do serviço e fui lá. Irmãos, quando eu cheguei lá, tinha tanta roupa suja, tanta roupa, porque ela não conseguia lavar. E tinha aquele monte de roupa suja assim nos quartos. Ela estava dormindo, para ela dormir, ela arredava as roupas para um canto e punha o colchão. E você via visivelmente nela a depressão. A casa dela estava tão suja. E naquela época eu ainda não tinha nem o conhecimento que eu tenho hoje. Mas eu já tinha passado crise de depressão. E eu falei, ainda comentei, falei: por que você não me chamou antes? Ela: mas eu achei que amanhã eu vou melhorar, amanhã eu vou melhorar. Um erro muito grande nosso, viu, meninas? De precisar de ajuda e não pedir. Tá? Eu tenho certeza que você tem alguém, um amigo, alguém que pode ligar e falar: me ajuda aqui. Porque tem dia que está difícil mesmo. É uma oração, é a nossa casa, não é? Tem dia que está difícil. Eu só não vou entrar nessa parte porque nós já falamos com ela sobre isso aqui no meu eu e Deus, meu eu e minhas emoções, tá? Mas tem dias que é difícil. E eu cheguei lá, irmãos, eu gastei 2 dias para lavar as roupas delas. Eu lavei a roupa, que eles eram 4 na casa. Eu lavei a roupa dela todinha. Eu limpei a casa todinha, a casa dela. O primeiro dia foi só lavando roupa. No segundo dia eu lavei roupa até na parte da tarde. No terceiro dia eu fui lá arrumar a casa. Nesses 3 dias ela não levantou nem da cama. Mas eu falei para ela: pode ficar aí, pode ficar aí. E eu arrumei tudo a casa dela. Quando eu terminei de arrumar a casa, ela começou uma crise de choro, de alívio. De alívio. E isso já tem mais ou menos uns 6 anos que isso aconteceu. Até hoje, ela liga para mim e fala: se não fosse você na minha vida aquele dia. Porque a bagunça foi consumindo. E a tristeza e aquilo que está de fora da sua casa, ele reflete o que está por dentro. Só que ela queria guardar para ela. E eu fui lá e ajudei ela. Então hoje, todas as vezes eu falo para Yasmin: mesmo que está difícil, você tem a casa que você merece ter. Se você vai acumulando aquela sujeira, aquela bagunça, é aquilo que está aqui, ó, e vai refletir naquilo ali que você deixou de fazer, porque aquilo está refletindo você. Uma coisa é a gente não ter tempo, irmão. Estou falando aquela irmã que tem que trabalhar, aí chega o final de semana, né, ela dá arrumadinha na casa dela. Eu falo que às vezes a tristeza vai consumindo e até de fora, e aquilo vai roubando as nossas forças. O inimigo vai roubando aquilo ali, vai roubando. Então a gente tem que colocar nessa hora, buscar Deus, buscar ajuda e começar a cuidar de um todo. Como a nossa palavra hoje, cuidado com o meu lar, começa de um todo. Se você tem um quartinho na bagunça lá, irmão, chega lá hoje. Se você não conseguiu hoje, você vai amanhã. Desfaça. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Coloca essa mensagem na sua cabeça. Mas por quê? Qual que é o propósito? Qual que é a motivação? Porque a gente precisa de motivação. Você sabe qual que é a motivação? Porque eu mereço o melhor. Porque a minha família merece o melhor. Comece, irmão, a arrumar. Comece a fazer as coisas. E enquanto você vai arrumando, você vai repreendendo. Eu repreendo agora o espírito da preguiça. Não, mas eu não sou preguiçosa, eu estou doente, mas repreende a si mesmo. Eu repreendo agora o desânimo. Eu repreendo agora, irmãos. Se você começar a sentir náusea, viu? Que eu senti náusea, eu senti mal, eu senti vontade de parar. Eu respirava, eu lia lá o Salmo 91 e eu continuava de novo fazendo para ela. Eu já fiz isso, não foi uma nem 2 não, viu? O Senhor sempre me usa para fazer às vezes nesse mesmo propósito. Mas eu nunca fui lá e arrumei só assim: ah, você é uma porca. Eu fazia isso com a minha filha Noemi, irmãos. Eu falava isso para ela: você é uma porca. Você é uma porca. Irmãos, por anos eu chorei de remorso.
A minha filha lembra disso. Só que hoje ela fala assim: mãe, hoje não me dói mais. Aí quando eu chego na casa dela, ela arruma tudo. Eu falo: minha filha, você é o meu maior orgulho. Se casa estiver suja ou não, você é meu orgulho. Quando eu chego no quarto, às vezes da Yasmin, que é adolescente, quem tem aí sabe, né? Talvez está bagunçadinho. Ah, Yasmin, você é uma... Não. Yasmin, você merece ter um quarto melhor. Você merece ter um ambiente melhor. E as irmãs, assim, eu não sei se tem irmãs que quando ia arrumar... Só mais um testemunho, Cassiela, eu já vou parar, que já é 8h40, né? Irmãos, isso são testemunhos que eu tenho certeza que o nosso Deus não erra. Eu sei que alguém está sendo alcançado aqui. Porque a mensagem está aqui, ó, toda diferente do que eu anotei. O Senhor, mas a Yasmin tinha um probleminha que todas as vezes que eu ia arrumar a casa, eu sou agitada e a Yasmin ficava assim, naquela lerdeza, né? A Yasmin. E nós discutíamos muito. E todas as vezes a gente às vezes brigava, né? Com aquele negócio, eu me ajudo e aquela briga. Aí um dia eu falei assim: olha, a partir de hoje, o governo dessa casa é do Senhor. Espírito de contenda não entra mais. Eu falei bem alto, sabe? Não entra mais. Se eu tiver que arrumar sozinha ou com a sua ajuda, eu vou arrumar, mas não entra mais. Aí ela pegou e falou assim: mãe, Não, eu fiz essa oração um dia, né? Aí quando foi na outra semana que nós fomos dar aquela faxina de novo, eu falei: ó, não vamos começar a brigar, não sei o que, já comecei a falar. Ela falou assim: mãe, fica só em silêncio. E aquilo que a senhora não gostar, a senhora só me aponta que a senhora vai ver que não vai brigar. Aí eu pensei: ó, essa menina está me desafiando, né? Que ela é aquela culpada de não brigar, né? Que ela não queria fazer o serviço. E naquele dia eu calei, irmãos. Eu ouvi o que minha filha tinha para falar, coisa que eu não era assim. E aí quando eu fui lavar assim, eu fui lavando e ela fazendo o serviço dela, só que ela é mais devagar do que eu. Porque, gente, ela tem 16, eu estou com 42, eu tenho mais experiência, né? Você quer que com 16 faz igual você? Não tem jeito, né? E aí na hora que eu fui fazer, e aí quando eu vi que eu não gostava, eu chegava nela e só falava assim. Ela fazia assim. E aí, irmãs, conclusão, nós não brigamos. Eu fiquei envergonhada, quem brigava era eu. O tempo todo era eu. Tá certo que ela era mais devagar, mas se eu tivesse só calado. Mas no dia que eu orei, naquele dia eu decretei algo. E quando eu decretei, eu falei que não ia ter contenda, não ia acontecer mais. O inimigo queria se andar na nossa vida, bateu em retirada, e o Espírito Santo foi e deu uma estratégia. Vocês viram, irmãos, como é que o nosso Deus tem poder? Nos mínimos detalhes. E hoje a gente faz em paz. Então é isso, irmãs, a mensagem do Senhor para mim e para você hoje. Coloque em primeiro lugar a sabedoria de Deus. Em segundo lugar, seja grata, porque Deus colocou sobre você o governo e a sabedoria de zelar pela sua casa. E seja a que transborda água, aonde os que vão têm sede de voltar. A minha história de vida mudou de uns... assim, que eu vejo os frutos de uns 4 anos para cá. Porque antes parece que era só luta. Mas quando eu ouvi aquela pregação, para de andar em volta da mesma montanha. Olha para você. Busca de Deus, irmãos. E naquele dia eu decidi. Eu falei: eu quero viver o sobrenatural de Deus. E hoje eu posso dizer que aquilo que eu sonhava, o Senhor me permite viver. Aí o caderninho que eu falei para anotar, anota. E daqui 1 ano, irmãos, veja o que você colheu de fruto. Tá? Veja, anota. Para que você não venha ser esquecido do que o Senhor vai fazer.